E ficou muito mais difícil o Vila Sante estar em campo contra o Palmeiras. O Grêmio com um problemaço na meia cancha. O que será que o Renato vai fazer? Vamos falar um pouco sobre isso. Existia toda uma expectativa para que o volante Vila Sante voltasse ao Grêmio, atuasse como titular contra o Palmeiras na próxima quinta-feira. Mas muita gente esperava que ele não jogasse a partida da noite de terça-feira na Copa América, a despedida do Paraguai contra a Costa Rica, porque o Paraguai já estava eliminado. Lê do engano. O Paraguai jogou com um time titular, estava tentando a sua primeira vitória, tentando se despedir de uma forma menos triste dessa Copa América, mas não conseguiu, porque perdeu para Costa Rica por 2-1. O Vila Sante jogou mais de 70 minutos da partida, foi dele o passe para o gol do Sosa, que foi o gol do Paraguai nesta partida, nessa derrota para Costa Rica, e agora fica difícil que ele volte, tem todo o desgaste da viagem, o desgaste do próprio jogo, que ele volte e atue contra o Palmeiras. O Dodi está suspenso, o Dodi que vinha muito bem naquela função, vinha dando uma sustentação defensiva muito boa para o Grêmio, talvez um dos melhores jogadores da equipe tricolor nas últimas partidas. E agora o Renato tem um problemaço, né, para administrar quem é que vai ser o titular ali da abertura da meia cancha do Grêmio. Levando em consideração a tendência que ele repita a escalação contra o Fluminense nas outras funções, esse meio-campo, além dessa escolha que ele vai ter que fazer, vai ter o PP, vai ter o Edenilson e vai ter o Cristaldo fazendo aquela função de meia e atacante, né? Chegando mais à frente como um falso 9. Então, o que o Renato pode fazer? Ele tem à disposição o Carbajo. O Carbajo é curioso porque no Uruguai, no Nacional, ele se mostrava um jogador mais de pisar na área, uma espécie de terceiro homem de meio campo. No Grêmio, o Renato, quando utilizou várias vezes nessa função aí de primeiro homem. Ele não rendeu, mas pelo fato do Renato ter utilizado o jogador, eu acredito que ele saia na frente. Acredito que ele seja o ficha 1 do Grêmio para iniciar essa partida contra o Palmeiras na quinta-feira de noite, lá em Caxias do Sul. Além dele, Duqueiroz. O Duqueiroz é o perfeito oposto do Carbajo nessa situação, porque o Duqueiroz, pelo que eu lembro no Corinthians, ele era muito mais um jogador para destruir, para marcar, para dar combate e não para criar. Só que o Renato, quando coloca o Duqueiroz, coloca ele mais à frente, muitas vezes no lugar do Cristaldo, o que para mim não faz muito sentido. Ele não está rendendo, não está jogando bem e vem sendo muito criticado. Talvez se colocar o Duqueiroz como esse primeiro homem, ele tenha um melhor rendimento. Tem ainda o Ronald, que é da função, que é um volante, mas também não é um primeiro volante. O Ronald é um segundo homem de meia cancha, né? E ele vem tendo, ao longo da passagem do Renato, aí, ele tem muito poucas chances, ele tem sido pouco utilizado. Até quando foi, deu conta do recado. Pelo fato de ter poucas chances, acredito que o Ronald também não vai ser essa escolha do Renato. Mas aí surgiu uma informação interessante, que é a informação de que o Renato vem treinando com o Rodrigo Caio, que ainda não estreou pelo Grêmio, o zagueiro Rodrigo Caio, como volante. Mas vamos lembrar que o Renato já usou nessa função o Gustavo Martins, né, que é zagueiro. No último jogo contra o Fluminense, na vitória de 1-0, quando ele colocou o Natan Felipe entrou para fazer uma função de volante ali, para dar uma sustentação no meio, para dar uma marcação, para reforçar a marcação no meio campo. Então não é um absurdo, né? Não é a tendência que o Renato comece com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não joga há muito tempo. O Rodrigo Caio, as últimas partidas dele pelo Flamengo, no final do ano passado, no final de 2023, e sempre entrando no finalzinho. Ele fez ali entre novembro e dezembro, ele fez 4 partidas só, e sempre entrando no fim. Né, foi a despedida dele do Flamengo. Então, não acho que ele vá começar com esse jogador, mas também não penso ser ruim essa ideia.
É claro que eu gostaria de ver o Rodrigo Caio atuando na dele, né? O Renato vem fazendo um rodízio de zagueiros aí, vem rodando bastante essa função, não vem repetindo a dupla de zaga. E se ele tá bem clinicamente, e deve estar, porque vem sendo relacionado, vem ficando no banco de reservas, então se ele tá bem clinicamente, acho que ele tem que, em alguma hora, ir pro jogo, né? E quem sabe vá ser como volante, já que o Grêmio tá precisando aí, por enquanto, nessa função. Mas vamos lá. Desses nomes todos, o que eu acho que o Renato vai fazer? Colocar o Carbajo. O que eu faria? Por incrível que pareça, e talvez você vá ficar até irritado comigo, bravo comigo, não tem problema, mas eu acho que para essa primeira função de meio campo, o Duqueiroz seria o nome. Eu apostaria nele para começar. Isso é opinião pessoal. Acho que o Renato vai botar o Carbajo, eu colocaria o Duqueiroz fazendo essa função que eu entendo ser mais a dele e que ele pouco fez no Grêmio, já que vem entrando como meia. E você? Quem você colocaria no lugar do Dodge, já que é improvável que o Vila Sante vá voltar ali para sua função? E aí? Qual é a sua opinião para o que o Grêmio deve fazer, o que o Renato deve fazer contra o Palmeiras na quinta-feira no Estádio Centenário em Caxias do Sul? Bom, e por enquanto era isso. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para saber das novidades, os novos vídeos que a gente vai postando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, até mais!